Tudo bem? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única solução. O mundo é o que é porque não tem Jesus, porque não é Jesus o Senhor de todos os povos. Porque se fossem, meu Deus do céu, seria bom demais. Estamos aqui com mais um Jesus, a sua única solução. Antes de ir para a mensagem, eu quero dar uns avisos rapidinho, tá bom? Primeiro, pedir para você se inscrever lá no meu canal, o canal Sérgio S. Bento. Também quero pedir para você dar o seu like, ok? Faça um cafuné em mim, tá bom? E depois ative o sininho, porque ele vai avisar você das novidades. E também, se você puder, compartilhe e faça um comentáriozinho aí, tá bom? Hoje a mensagem é assim um pouco longa, profunda, e eu gostaria de aproveitá-la bem, por isso mesmo eu vou dividir em duas partes, tá bom? Hoje, agora, é a primeira parte, a segunda parte você acompanha num outro vídeo, tá ok? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre um homem e seus 2000 demônios. O título da mensagem de hoje é Um Homem e seus 2000 demônios. A narrativa deste acontecimento está lá em Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Você pode ler, tá bom? De acordo com o que eu vou aqui com a mensagem, a gente vai lendo os textos. Eu queria começar dizendo o seguinte: eu vi pela primeira vez manifestações de demônios na adolescência. Eu tinha aí uns 12, 13 anos, era início dos anos 70. Eu morava num pequeno vilarejo de umas 800 pessoas no interior do estado de São Paulo, distrito de Nova Pátria, município de Presidente Bernardes. Fica aqui no fim do estado de São Paulo, divisa lá do Mato Grosso com o Paraná. Havia lá um homem e uma mulher que viviam numa guerra espiritual da pesada, da pesada. Pois bem, quase todo fim de tarde, início de noite, antes de começar as aulas, a gente ia estudar, de repente esse homem vinha do sítio e entrava naquele vilarejo numa carroça puxada por um burro a toda velocidade. Eu olhava e a gente via, era perceptível, ele estava completamente possesso. E eu até acho que o animal também estava. O policial, o único que havia lá no vilarejo, pegava cordas e amarrava esse homem. Coitado do policial, não sabia o que fazer. E o homem ficava lá, possuído por esses demônios, e revirando, babando, espumando, falando um monte de palavras que a gente não entendia. E ele ficava lá amarrado assim por um longo tempo, horas, até se acalmar. E aí depois que ele se acalmava, ele era desamarrado, os demônios iam embora. E todos nós ficávamos lá vendo essa situação. Muitas vezes a gente perdia até as primeiras aulas por causa disso daí. Certo dia, eu fiquei sabendo, a gente do vilarejo lá ficou sabendo, que o filho dele foi entrar no paiol e encontrou o pai pendurado numa corda. Ele se enforcou. Foi uma situação assim muito difícil, muito difícil. No início dos anos 80, eu vim para Sorocaba. E aí, chegando aqui, um amigo me perguntou se eu queria ver manifestações de demônios, se eu queria ver demônios falar. Eu lembrei dos meus acontecimentos na adolescência. Aí eu concordei, eu falei, vamos lá, eu quero ver, quero conhecer isso daí. Aí ele me levou numa igreja evangélica. Sabe qual era a igreja evangélica? Isso mesmo, a Igreja Universal. A Igreja Universal já tinha começado aí no Brasil, e aqui na cidade de Sorocaba tinha um único templo, esse do qual a gente foi lá, ver os demônios falar. 2 anos depois, sabe o que aconteceu? Lá estava eu junto com outros pastores da Universal, expulsando
demônios. Fiquei por alguns anos lá, não muito na Universal, depois eu saí. Pois bem, o nosso texto, o texto bíblico de hoje que eu quero compartilhar com vocês, fala sobre demônios, sobre possessões. A narrativa aqui de Marcos, capítulo 5, faz parte dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos são semelhantes entre si. Mas é a narrativa de Marcos, aqui do capítulo 5, que narra a história de uma maneira mais completa. É um texto rico e que vale a pena a gente se aprofundar. Mas o pessoal só lê a história, fica focado nesse demônio só e não se interessa mais. E o texto é muito rico e é o que eu pretendo fazer aqui hoje, né? Descer profundo nessa história desse gadareno possesso, tá bom? Veja bem, Jesus tinha acabado de acalmar uma tempestade antes, não uma tempestade na natureza, e agora ele vai se defrontar com uma outra tempestade. Uma tempestade agora que está possuindo dentro da natureza humana. Jesus entra nos territórios dos Gerazenos, que fazia parte ali de Decápolis, uma região com 10 cidades, que antes era dominada pelos gregos, e agora eram os romanos que estavam com a patona lá. E não só os romanos, mas os demônios também, não é? Vamos à história desse homem possesso de Gerasa. O verso 2 do capítulo 5 de Marcos diz que, ao desembarcar, Jesus ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. O verso 3 continua e diz, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Verso 5 diz, acrescentando mais informações aí sobre a situação desse homem, o estado dele, diz que ele andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Gente, vocês estão vendo como era a vida deste homem? Ele vivia nos sepulcros, dos sepulcros do cemitério, nas cavernas, porque muito cemitério também era em cavernas, as pessoas eram sepultadas em cavernas. De dia e de noite ele ficava vagando, pelos túmulos, pelos montes, e ficava gritando e gritando e se cortando com pedra, se lancetando todo. E o texto diz que ele fazia isso nu, completamente pelado. E todos de Gerasa viam e sabiam disso, do que acontecia com esse homem. Eu quero dizer para você, e você já deve saber, claro, é só você ser habitante do planeta Terra, que temos milhões neste mundo, neste planeta Terra, vivendo algo parecido com esse homem, talvez não cheio de demônios, possesso como ele, mas numa situação muito bem parecida. É gente que não tem moradia digna, vive em favela, não tem esgoto, não tem asfalto. É gente que não tem nem o que vestir e muitas vezes nem o que calçar. É gente que vive se machucando, outros até se cortando mesmo, como esse homem, cortando com gilete, com faca, por causa de dramas e problemas pessoais que essa pessoa enfrenta. Outros vivendo fora de casa, abandonou a família porque não aguenta mais aquele ambiente de ódio, de briga e tanta coisa mais. Tem os que sofrem violência, os que são perseguidos, os que são rejeitados, tem os que são odiados, os que sofrem pressões, tem os que são bulimizados dentro de casa, nas escolas, no trabalho. Então, este homem aqui, ele sintetiza para mim um pouco a cara da dor e do sofrimento de milhões de seres humanos no planeta chamado Terra. Talvez não no nível de possessão demoníaca como ele, mas no nível de sofrimento. Outros sim, também possesso por demônios, e muitos demônios. Você deve se lembrar, aí caso você assistiu o filme Fragmentado. Se você não assistiu, assista. E vai parecer um pouco com isso que eu estou compartilhando aqui.
Lá a gente vê aquele cara lá com tantas vontades, desejos, intenções, e ele não sabia quem ele era. Imagine só você não poder saber quem é você, não saber, não conhecer você de verdade. E assim é com aquele personagem lá no filme. O apóstolo Paulo, mesmo já convertido, ele disse que havia momentos na vida dele que ele fazia coisas que ele não entendia, que ele não queria, que ele não sabia. É só você ler aí a narrativa de Romanos, capítulo 7. Esses são os dramas na terra de nós, como seres humanos, e outros vivendo situações muito parecidas como esse ser humano aqui de Gerasa, esse possesso de Gerasa. Pois bem, o texto diz que a sociedade de Gerasa não conseguia dominar este homem. Olha só o verso 4. Diz que muitas vezes ele era preso com grilhões e cadeias, e as cadeias eram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo, conclui Marcos. É muito triste você saber quando, do ponto de vista humano, não há solução para certos problemas que os seres humanos enfrentam. Não é mesmo? É muito difícil, é muito triste, é horroroso quando você sabe que uma doença não tem cura, que um problema não tem solução. E eu quero dizer que quando alguém está como esse homem aqui, possesso por esses demônios, não há mesmo solução. Do ponto de vista humano, um ser humano possuído por demônios e por muitos demônios, não há solução mesmo do ponto de vista humano. Só Deus, só Deus. A sociedade de Gerasa vivia uma luta enorme. Mas aqui cabe algumas perguntas para a gente ver o porquê isso acontecia. Pergunta número 1. Mas a sociedade não conseguia mesmo dominá-lo? Você viu que eles lá amarravam ele com cadeias, com corrente, prendia ele tudo, e o cara escapava, o cara escapava, o cara escapava e tudo mais. Tudo bem, se eles não conseguiam libertar os demônios, eles não conheciam Jesus, nem o nome de Jesus poderoso para dar ordem e expulsar esses demônios, né? Tem uma batalha aqui no nível espiritual e eles não conseguiam resolver. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando que eles amarravam ele com corda, prendiam em cadeias, você está entendendo? E o cara desamarrava e o cara conseguia escapar. Isso mesmo. Agora você está dizendo para mim, mas acontecia desse jeito? A narrativa está aí. Agora veja bem, Marcos não mente, mas tem algo rolando aqui, você não acha? Veja bem, eu comecei dizendo na minha mensagem que eu havia um homem possesso por muitos demônios, e depois o policial lá da cidade, do vilarejo, amarrava ele e ele ficava lá amarrado, possesso, cheio de demônios, espumando, falando um monte de bobagem, de besteira, de palavra que a gente não entendia, mas aquele homem não escapava, não escapava. Interessante que esse aqui de Marcos sempre escapa, sempre se desamarra. Talvez você está dizendo, pastor, mas esse cara aí tem 2.000 demônios. É verdade, é verdade. Mas e daí? E daí? Se tem 2.000 demônios numa pessoa, o corpo humano é limitado. Se o cara forçar demais, vai quebrar o braço, vai quebrar a perna. Se bater a cabeça, o cara vai morrer. Mas ele não vai escapar. Você está me entendendo? Pergunta número 2. Mas por quê? Por que esse processo aqui de Marcos ninguém consegue detê-lo? Sempre ele consegue quebrar as correntes, ele consegue escapar e sair e tudo mais. Talvez lá o pessoal de Gerasa lá não sabia fazer uma laçada, um nó bem feito, um nó de marinheiro. O que você acha? O que você acha? Tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo.
Qual é o problema? O que é que está acontecendo aqui? Veja bem, meu querido. Havia uma conveniência, uma cumplicidade da sociedade de Gerasa em manter aquele possesso. Veja que eles o amarravam de um jeito que ele podia escapar. Eles o prendiam de um jeito que ele podia sair. Dava para amarrar e não escapar. Dava para prender e não escapar. Se eu tivesse lá em Gerasa, esse cara não escapava. Então tem algo aqui muito errado com essa sociedade na relação com este possesso. Você não acha? Você não acha? O que é que estaria errado com a sociedade de Gerasa e esse possesso? Veja bem, meu querido. Eles sabiam que um cara vivia nos sepulcros do cemitério, nas cavernas, e que de dia e de noite ele ficava vagando pelos túmulos, os montes, gritando e se lancetando com pedra. E que ele fazia tudo isso nu, pelado. Todos em Gerasa sabiam disso, os velhos, as crianças, as mulheres, todo mundo sabia. Qual é o problema? Qual é o problema? Da relação, que tipo de relação a sociedade tinha com esse cara e aí esse cara com a sociedade? Veja bem, parece que era interessante para a sociedade de Gerasa manter este possesso. Você não acha? Só assim a sociedade de Gerasa se sentia mais sã. Sempre tem uns doidos, uns malucos, que servem como uma espécie de bodes expiatórios na família, na sociedade, na escola, no trabalho, e em vários lugares do mundo. Não é assim? E isso faz com que os outros se sintam mais são. Você já viu isso? Já teve a experiência? Ah, meu Deus do céu, eu já vi isso muito em escola, já vi isso na família, já vi isso em igreja, já vi isso em tantos os lugares que você nem imagina. Você está entendendo? E mais, tem até aquela questão da história que quando o cara faz muita malvadeza, apronta muito, e depois na hora de punir, ficam com dó, com pena. Isso acontece aos montes. Eu estou vendo no Brasil hoje políticos que aprontaram, que fizeram um monte de bagunça e agora aí estão para punir os caras. E tem gente, mas já faz muito tempo, deixa ele para lá, não vai resolver. Essa era a situação de Gerasa com esse processo. A sociedade de Gerasa pode ser que não esteja todos possuídos, mas está com problemas tão graves como esse possesso aqui. Você está me entendendo? Agora, continuando aqui. Por outro lado, realmente havia a força dos demônios, isso é indiscutível, lógico, o texto bíblico mostra isso. E é só a gente olhar para o nosso planeta, o nosso mundo, grande parte do mal que a gente vê tem mesmo a ver com demônios. Lógico que os demônios têm seus limites e o ser humano tem as suas responsabilidades, tá bom? Então, antes de eu passar para o próximo ponto, pense aí, nessa doença, nessa relação doente da sociedade com esse possesso de Gerasa. Cuidado, olha aí para sua família, olha para a escola, olha para certos ambientes, olha para a sociedade brasileira, olha para o nosso mundo, tá bom? Então, às vezes, a gente precisa que os outros ficam loucos, sejam doidos, né? Seja ovelha negra, para que a gente se sinta mais sã. E aí a gente não quer que os outros encontrem a solução. A gente vai deixando doido, possesso, tá bom? Pense nisso. Continuando. Este homem possesso vem ao encontro de Jesus. Veja o verso 2. Assim que Jesus desembarca lá na região de Gerasa, logo veio dos sepulcros, esse homem veio ao encontro de Jesus, com esse espírito imundo, possuído com esse espírito imundo. O verso 6 diz que a primeira coisa que ele faz é que ele corre e o adora. E aqui ainda é o homem que corre e o adora.
Mas logo a seguir, os demônios, já esse homem bem próximo de Jesus, ali, caído, dobrado o joelho no chão, os demônios já se manifestam e começam a falar. Agora não é mais o homem que dirige Jesus, é os demônios. E o que a gente vê quando os demônios abrem a boca e começam a falar com Jesus é que os demônios sabem muita coisa sobre Jesus. Veja aí no verso 7. Diz que eles exclamaram em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, os demônios sabem que eles, demônios, não têm nada a ver com Jesus e que Jesus é o Filho de Deus. Tem gente que lê a Bíblia e não sabe dessas coisas. Mas não é aqui que eu quero parar, não quero parar aqui, eu quero continuar porque eu quero focar em algo que vem a seguir. O texto diz que os demônios não querem ser atormentados por Jesus. Logo após essa conversa aí, veja aí o verso 8. Porque Jesus havia dito, né? Sai deste homem, repreendido o demônio. O verso 8 diz assim, que Jesus disse: espírito imundo, sai deste homem. Espírito imundo, sai deste homem. Mas no final do verso 7, olha o que diz o demônio: conjuro-te por Deus que não me atormente. Depois dele reconhecer que ele não tem nada com Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, ele implora para Jesus, pedindo para Jesus não mandar ele embora daquele corpo daquele homem. Não queria sair dali. E por quê? Primeiro, porque os demônios sabem o que Jesus veio fazer. Se você ler em 1 João 3,8, diz que Jesus veio, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E aqui tem uma segunda coisa, que é a que eu quero me aprofundar um pouquinho com você. Porque aqueles espíritos imundos, que é como Jesus os chama, não queriam sair de jeito nenhum do corpo daquele homem, nem daquela região. E aqui eu queria esclarecer um pouquinho desses espíritos imundos. Veja bem, Jesus sempre expulsava os demônios como espíritos imundos. No texto nosso aqui de Marcos, de capítulo 5, que a gente está meditando aqui, eles aparecem por 4 vezes. No verso 2, no verso 8, no verso 12 e no verso 13. E assim você vai ver também nos outros evangelhos sinóticos. A pergunta que fica para nós é: quem são esses espíritos imundos? São demônios, lógico. O texto também vai dizer por 3 vezes que aquele homem estava endemoninhado, estava possuído por demônios. E demônios são seres espirituais malignos que só querem fazer mal ao ser humano. Acho que quanto a isso não é dúvidas, não é mesmo? O próprio Jesus diz em João 10,10 que o diabo, ele está aí como ladrão que vem roubar para matar e destruir. A segunda pergunta é, então, quem são esses demônios, esses espíritos imundos? Há muitos ensinamentos no meio evangélico, e você tem livros e programas no YouTube, tanta gente falando e falando e falando. Bom, mas basicamente o ensino que o pessoal da igreja evangélica praticamente tem, principalmente no meio pentecostal, neopentecostal, o ensino, o que eles sabem sobre demônio, na verdade eles aprenderam com o bispo Edir Macedo, que associou os demônios às culturas dos povos africanos e ameríndios. Por isso que os demônios, quando você vê aí os pastores expulsando, eles têm nomes como Pombagira. Inclusive, um amigo meu que ouviu isso daqui diz, não é nem pomba e nem gira. E também são chamados de Zé Pilintra, Maria Mulambo, Tranca-Rua e coisas do tipo. São demônios? A maioria não. A maioria, como eu disse, tem a ver com as culturas dos povos africanos e ameríndios, tá bom?
O Macedo veio, acho que, dessa área da macumba, coisa desse tipo. Então, ele conhece bem isso daí, essa cultura, essas coisas. Veja bem, isso tem muito a ver, como eu disse, com a história dessas culturas. E também aqui no texto de Marcos tem a ver com as culturas de Geresa, que, como as culturas ameríndias e africanas, têm históricos de dor, de sofrimento, de estupro, de perseguição, de escravidão, de violência, de pilhagem. Sem falar que tem pessoas, muitas vezes, no meio das igrejas evangélicas, meu querido, que são pagas para fingir que estão sendo possuídas, que são demônios, e dá aquele show lá. E muita gente acredita. Veja bem, quem são esses demônios e como Jesus os trata? Jesus os trata como espírito imundo, como eu disse. Veja o verso 8. Jesus disse no verso 8, espírito imundo, sai deste homem. Jesus não os trata de outra forma. Demônios são espíritos imundos são os demônios. Jesus não trata como trata o bispo Macedo e como trata os pastores evangélicos que a gente vê por aí. Para Jesus, são sempre espíritos imundos, que fique claro. E esses espíritos imundos são os demônios de verdade, não os demônios de mentirinha por aí, tá bom? Pode ver aí nos evangelhos, conferir, procure os textos onde aparece possessão de demônio e Jesus expulsando, e você vai ver. Quem são esses espíritos imundos, ou seja, de onde eles vieram e tudo mais? Veja bem, você já deve ter lido Gênesis capítulo 6, não já? Onde trata do dilúvio. Pois bem, é com base em Gênesis 6, a narrativa de Gênesis 6, que ela tem como base o livro de Enoque, que geralmente o pessoal evangélico não gosta, não quer saber, porque não está no meio da Bíblia, né? Que falam lá dos Nefilim, que não são nem anjos e nem seres humanos. Então, grande parte da narrativa de Gênesis 6 tem como base o livro de Enoque. Saiba disso, tá bom? Então, esses Nefilins, que não são nem anjos, nem demônios, nem seres humanos, eles morreram e ficaram por aí vagando nessa camada intermediária, sem designação futura, e se tornaram, como diz o livro de Enoque, como nuvens sem sombra, pairando sobre a humanidade como espíritos obsessores. O que eles querem, conforme ensino de Jesus, o que eles mais querem é possuir corpos. Por isso são espíritos obsessores. Eles querem possuir corpos. Eu não posso deixar aqui de citar um exemplo que está aqui na Bíblia, bem claro para você. Não sei se você já viu alguma vez o texto de Lucas 11, do verso 24 ao 25. Para que tudo isso que eu disse possa ficar mais claro na tua mente sobre essa questão desses espíritos imundos, que são demônios, espíritos obsessores, que tem a ver com a narrativa de Gênesis 6, e que está ligado, que tem como base o livro de Enoque. Vamos agora então a Lucas 11, 24 e 26, para ver o que Jesus fala sobre esses espíritos imundos. Em Lucas 11, 24, Jesus diz o seguinte, olha o que ele conta. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, esse espírito imundo diz, eu vou voltar para minha casa, de onde eu saí. E tendo ele voltado, ele encontra a casa até varridinha, ornamentada, limpinha. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele mesmo e entram nessa casa, no corpo deste homem, e habitam ali.
e ficam ali fazendo agora morada, ele e mais 7. Agora já são 8, né? E o último estado daquele homem, e o último estado, é o estado dele agora, possuído com esses demônios, se torna pior do que o primeiro estado, quando ele tinha um espírito imundo possuindo a vida deste homem. Você viu que às vezes as pessoas vão aí em religiões, né? Porque Jesus disse que o demônio saiu. Não disse se alguém expulsou nem nada, mas diz que saiu. Vai dizer que aquela pessoa evoluiu, melhorou um pouco, ou foi em qualquer uma igreja, sei lá. Só que essa pessoa não encheu a casa dela com o mais valente, né? Com o mais valente, que tem outra narrativa sobre isso, né? Com Jesus de verdade. Mas a pessoa ficou lá educada, bem-humorada, alegre, feliz. Foi aí numa religião, mas não encheu de verdade com o evangelho de Jesus. Os demônios sabem disso, porque os demônios conhecem Jesus, sabem do nome de Jesus, sabem que Jesus é filho de Deus. E aí, os demônios convidam outros espíritos imundos e agora essa pessoa, o estado dela se torna pior do que o anterior. Veja bem, então saiba, meu querido, que esses espíritos imundos são demônios, mas não são como os demônios que a gente vê muitas vezes manifestar nas igrejas evangélicas. Essas manifestações por aí que você vê, tem muito a ver com a teologia do Bispo Macedo sobre demônios e praticada, na maioria das vezes, grande parte pelos pastores no Brasil, que associou os demônios à cultura dos povos africanos e ameríndios. Você não encontra isso nos evangelhos. E agora eu te peço para você, dê uma observadinha quando você for nas igrejas por aí e verem lá as pessoas possessas, caindo possessas. Como que tudo isso acontece, as entrevistas e tudo mais, tá bom? Observe lá em detalhes. Uma outra coisa que a gente vê nessa questão de Jesus com os espíritos imundos e os demônios é que Jesus expulsa o demônio meramente pela palavra. É o que acontece aqui no verso 8, Jesus diz espírito imundo, sai desse homem. Jesus não fica falando para o homem, vai, volta daqui 7 sexta-feira, 3 quarta-feira, faz uma corrente, esse tipo de coisa não existe nos evangelhos. É meramente pela palavra que Jesus expulsa os demônios e acabou. Jesus não fica aí fazendo entrevista, né? Onde aí os demônios ficam falando coisas, e tem gente que acredita, demônios atacam pastor, atacam outras igrejas. Os demônios fazem parte do culto, dão um grande show. Saiba, gente, brincar com demônios é muito perigoso, muito. Lá no livro de Atos, no capítulo 19, do verso 11 ao 16, tem lá um grupo de gente que estava brincando de expulsar demônio. E foi lá expulsar um demônio de uma pessoa lá, na região, onde Paulo estava, em Éfeso, né? E Paulo expulsava, pessoas eram curadas, e os caras foram lá e falaram assim, olha, eu estou expulsando demônio, você em nome daquele que Paulo expulsa. Aí o demônio diz, bom, eu conheço Paulo, e eu também conheço Jesus, mas quem são vocês? Aí, como eles não sabiam quem eles eram de verdade, o demônio saiu do cara que estava possesso, possuiu esses caras, que era um grupo de pessoas, filho de um sacerdote, e o pessoal, saiu correndo, o demônio arrancou a roupa, deixou eles pelado, e eles tiveram que fugir na cidade. Foi algo vergonhoso, e a região inteira conheceu esse fato. Tá aí, leia essa história, muito, muito interessante, tá bom? Cuidado, porque tem muito demônio por aí domesticado, contratado. E aí, esse pessoal, quando encontrar um demônio de verdade, pode ter problemas. Quero terminar dizendo o seguinte, o que a gente aprende com isso?
Não brinque com o mundo espiritual. Não brinque, não vá à igreja aí, nos cultos, para ficar vendo show de demônios. Não vá à igreja para fazer negócios com Deus, com campanha, com corrente, com dinheiro, seja lá o que for. Não fique brincando com o mundo espiritual. Os demônios sabem muito bem quem é Jesus e quem é Paulo, sabe quem é eu, sabem quem é você. Não brinque, não brinque, não brinque, não brinque, tá bom? Termino aqui essa primeira parte dessa mensagem. Pelo amor de Deus, se você puder, compartilhe com muita gente que precisa desse esclarecimento, tá bom? Deus abençoe você, você que ouviu grandemente, e logo, logo a gente volta com a segunda parte desta mensagem. Um beijão e Deus abençoe a todos. Amém.